Milhares de asteroides circulam pelo espaço em órbitas próximas da Terra. Alguns do tamanho de um automóvel e outros com até 1 quilômetro de comprimento. O suficiente para causar a extinção da vida no planeta. Os astrônomos que acompanham a trajetória de 95% deles garantem que nenhum dos gigantes entrou em rota de colisão com a Terra. Mas a pergunta que fica é esta: e os outros 5%? O rastreamento de suas trajetórias é vital para impedir alguma surpresa. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Entre os milhares de asteroides que circulam nas proximidades da Terra, centenas são potencialmente perigosos. Alguns desses corpos celestes atingem o nosso planeta todos os dias, mas são tão pequeninos que queimam durante a entrada na atmosfera. A Agência Espacial dos Estados Unidos está de olho em todas as rochas próximas de nós. A NASA catalogou cerca de 35 mil asteroides próximos da órbita da Terra. Aproximadamente 2.500 são potencialmente perigosos. Cerca de 300 são maiores que um campo de futebol, o que poderia causar a destruição de todas as construções num raio de até 6 quilômetros de distância da zona de impacto. E por volta de 80 deles têm mais de 1 quilômetro de comprimento, o suficiente para causar a extinção da humanidade. Os asteroides são avistados e catalogados desde 1890, mas a maioria só foi descoberta nos últimos anos. Os cientistas garantem que não há nada para se preocupar, pelo menos por enquanto. Relatório divulgado pela NASA mostra que mais de 14 mil asteroides potencialmente perigosos ainda não foram catalogados. Se um deles vier em direção à Terra, quem poderá nos defender? Agências espaciais de todo o mundo, como NASA, Agência Espacial Europeia, ESA e Roscosmos, da Rússia, realizam constantemente o monitoramento do planeta. Ainda no final desta década, a NASA deve lançar o telescópio espacial Near Earth Object Surveyor, o pesquisador de objetos próximos à Terra. Essa ferramenta deve detectar mais de 90% dos asteroides potencialmente devastadores pelos próximos 10 anos. A Agência Espacial dos Estados Unidos tem um protocolo para caso um asteroide catastrófico entrar em rota de colisão com o nosso planeta. Se o asteroide for em direção aos Estados Unidos, o governo seria notificado e divulgaria uma declaração ao público. E se for uma ameaça internacional, a NASA tonificaria também o escritório das Nações Unidas para assuntos do espaço exterior. Mas existem esforços para que os asteroides dessas proporções nunca atinjam a Terra. O primeiro teste efetivo de defesa do planeta aconteceu em 2022. Foi a missão DART, da sigla em inglês Double Asteroid Redirection Test, ou teste de redirecionamento de asteroide duplo. A NASA lançou uma nave do tamanho de um carrinho de golfe contra um asteroide do tamanho da pirâmide de Gizé e conseguiu alterar a órbita dele. Esse asteroide nunca foi um problema real para o nosso planeta, mas a missão mostrou que é possível usar essa técnica para rochas que ofereçam qualquer tipo de ameaça. Em 2013, foi registrado um dos maiores impactos de uma rocha espacial aqui na Terra. E ela era relativamente pequena. O meteoro de Chelyabinsk tinha cerca de 20 metros de diâmetro. O impacto que aconteceu na Rússia em 2013 causou apreensão diante dos riscos de repetição de eventos como esse. Cerca de 1.500 pessoas ficaram feridas e mais de 7 mil prédios e casas foram danificados. Essas rochas de até 150 metros de diâmetro são as que mais preocupam os cientistas, já que podem atingir nosso planeta a cada 20 mil anos. Já as menores, com cerca de 50 metros, podem atingir a Terra a cada 1000 anos.
e os que possuem até 25 metros podem chegar por aqui a cada 100 anos. Um asteroide foi responsável por um dos eventos mais catastróficos na história do planeta Terra e causou a extinção de várias espécies, incluindo os dinossauros. Uma bola gigante de rochas formadas no início do Sistema Solar e rica em argila. Essa é a definição do asteroide que atingiu a Terra há 66 milhões de anos, onde hoje fica a península de Yucatán, em Chicxulub, no México. O estudo com as propriedades do asteroide foi publicado pela revista Science. Diversos institutos de pesquisa, além da NASA, já haviam realizado estudos sobre as dimensões dessa rocha. Algo entre 9 e 15 quilômetros de diâmetro, quase do tamanho do Monte Everest, no Himalaia. Outra pesquisa publicada na revista Nature Geoscience mostra que o pó de silicato do asteroide escureceu o céu durante 15 anos. A falta de luz teria provocado uma queda das temperaturas médias de até 15 graus Celsius, resultando na extinção de cerca de 75% das espécies animais, incluindo a maioria dos dinossauros. A boa notícia é que eventos como esse só acontecem em intervalos de 100 milhões a 500 milhões de anos, sem contar o fato de que os humanos possuem mais recursos que os dinossauros para enfrentar uma ameaça como essa. Os cientistas dizem que já sabem a localização de 95% dos grandes asteroides capazes de causar uma catástrofe global. Os outros 5% não deixam de ser preocupantes. Mas rochas menores, ainda que não consigam acabar com espécies, também podem causar grandes estragos, mesmo que se desfaçam em pedaços em contato com a atmosfera da Terra. Um menino brasileiro de apenas 7 anos descobriu um asteroide que pode colidir com a Terra. E como prêmio pela descoberta, terá o direito de dar nome à rocha. Arthur Ruiz é de Ourinhos, no interior de São Paulo. Ele é integrante de um grupo de crianças super inteligentes que analisou dados da NASA e foi a primeira pessoa do mundo a observar o corpo celeste na órbita de Marte. O asteroide encontrado por Arthur tem entre 40 e 100 metros de diâmetro e demora quase 2 anos para dar a volta em torno do Sol. Hoje não representa risco, mas em milhões de anos o objeto pode entrar na órbita da Terra e até colidir com o nosso planeta. O asteroide recebeu o nome provisório de 2024 JB29, seguindo os padrões da União Astronômica Internacional. Daqui a pouco, região do espaço atrai milhões de asteroides, planetas anões e cometas. E ainda, tempestades solares podem causar grandes transtornos na Terra. Uma região do espaço muito além de Netuno atrai milhões de asteroides, planetas anões e cometas que circulam pelos confins do Sistema Solar. É o Cinturão de Kuiper. O nome foi dado em homenagem ao astrônomo holandês Gerard Kuiper, considerado por muitos como o pai da ciência planetária. Em 1951, ele propôs a existência de uma faixa circular de asteroides que fica além da órbita de Netuno e perto de Plutão. Por 4 décadas, o cinturão foi uma teoria, até que em 1992 a ciência provou sua existência e estimou sua localização. Segundo as teorias atuais, a órbita de Netuno
Netuno exerce uma grande influência sobre essa área, provocando o acúmulo desses asteroides e cometas. Os astrônomos acreditam que a maioria dos asteroides são compostos de água, gelo e amônia. Os outros corpos que circulam por lá possuem luas que orbitam ao seu redor e apresentam características semelhantes a planetas anões. Gerhard Kuiper é conhecido por várias descobertas. Pioneiro no desenvolvimento da astronomia infravermelha, ele previu corretamente que o dióxido de carbono é um componente importante da atmosfera de Marte, que os anéis de Saturno são compostos de partículas de gelo e como seria a superfície da Lua para caminhar. Algo comprovado pelo astronauta Neil Armstrong em 1969. Um asteroide com a altura da Torre Eiffel entrou e saiu da lista de corpos celestes que podem se aproximar de forma perigosa da Terra e poderá ser visto por bilhões de pessoas. Batizada de Apophis, uma rocha espacial gigante vai passar perto da Terra em 13 de abril de 2029, a uma velocidade 10 vezes maior que uma bala de revólver. O nome, em grego, é uma divindade egípcia do caos. O asteroide ficará mais perto do planeta do que os satélites meteorológicos e 10 vezes mais próximo do que a Lua. Cerca de 2 bilhões de pessoas na Europa Ocidental e na África poderão vê-lo a olho nu. Com o formato de amendoim e quase a altura da Torre Eiffel, o Apophis foi descoberto há 20 anos por cientistas do Observatório Nacional de Katy Peak, nos Estados Unidos. Naquela época, a chance de colisão com a Terra foi de menos de 3%. Se atingisse uma área populosa, o asteroide poderia destruir uma cidade do tamanho de Nova York, diz Daniela Della Giustina, principal cientista da missão Osiris-Apex da NASA. O risco só foi descartado em 2021, após análises com a ajuda de uma antena de rádio de 70 metros. Logo depois, ele foi removido da lista da NASA com asteroides que podem afetar a Terra. Tempestades solares extremas já atingiram a Terra várias vezes ao longo da história. A questão é que hoje, um novo evento radical como esse poderia afetar a infraestrutura do planeta, causando graves prejuízos à economia global. Em setembro de 1859, ano em que Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, telégrafos pararam de funcionar na Europa e na América do Norte e começaram a faiscar, provocando incêndios em alguns países. Poucas horas antes, pesquisadores tinham observado a primeira explosão solar confirmada, uma intensa radiação emitida pelo Sol. Chamada de Evento Carrington, essa tempestade foi uma das mais fortes de que se tem registro na história. Geralmente causadas por erupções na corona, a parte externa do Sol, as tempestades solares afetam o escudo magnético da Terra, podendo danificar satélites e derrubar redes de comunicação globais. Em artigo recente na revista Nature, os pesquisadores Martin Balloon, Ilya Uzokin e Tim Heaton mostraram que no passado a Terra foi atingida por tempestades mais extremas do que a de 1859. Em 2012, uma equipe liderada por Fusa Miyake, da Universidade de Nagoya, no Japão, descobriu que tempestades solares extremas podem produzir mudanças repentinas nas concentrações de carbono 14, ou radiocarbono, encontradas nos anéis de crescimento das árvores. Há décadas, a datação por radiocarbono tem sido usada para estimar a idade de ossos, madeira e couro. Com a descoberta, os cientistas perceberam que sua quantidade na atmosfera varia ao longo do tempo, fazendo com que o cálculo resulte em números enganosos. Para calibrar e tornar o registro mais preciso, eles passaram a compará-lo com materiais de idades conhecidas, como árvores datadas por meio dos anéis,
ou estalagmites e corais. As medições identificaram um grande aumento na produção de radiocarbono na atmosfera, associado à tempestade extrema no ano de 774. De lá para cá, foram confirmadas outras tempestades solares extremas. Em 7.176 a.C., em 5.259 a.C., 660 a.C., 993 depois de Cristo. Mas a mais extrema que os pesquisadores já detectaram ocorreu há cerca de 14.370 anos antes de Cristo, quase no fim da última era do gelo. Ao longo de milhões de anos, a Terra passou por mais períodos de aquecimento do que se imaginava. Uma nova linha de tempo revela as oscilações da temperatura no planeta e mostra que, ao longo dos últimos 485 milhões de anos, a Terra passou por mais altos e baixos do que se acreditava. A nova cronologia, que combina dados geológicos com simulações de computador, revela detalhes da alternância entre as condições de aquecimento e esfriamento durante 485 milhões de anos. O gráfico mostra que a temperatura média do planeta caiu várias vezes para 11 graus e subiu outras tantas para 36 graus, relatam pesquisadores da revista Science, com base em dados do Instituto Smithsonian de Washington. Reconstruções anteriores desse período mostraram alternâncias de temperatura entre 14 e 26 graus, ou seja, as novas médias ficam cerca de 10 graus acima. Liderada por Emily Jude, paleoclimatologista, a equipe descobriu que a subestimativa de períodos quentes passados se estendeu a todo o período iniciado há 542 milhões de anos, que continua até os dias de hoje. Também perceberam que os trópicos da Terra eram muito mais quentes durante aqueles períodos do que eles pensavam, com médias entre 22 e 42 graus e picos bem acima. As reconstruções também explicam a atual tendência de aquecimento do planeta. Atualmente, a temperatura média da Terra gira em torno de 15 graus Celsius, o que sugere que vivemos um período de resfriamento numa perspectiva histórica. No entanto, isso não significa que as mudanças climáticas causadas pelo homem não sejam dignas de preocupação. Emily diz que a negação do aquecimento global negligencia o aspecto mais importante, que é a velocidade de mudança do dióxido de carbono e da temperatura. Embora os organismos vivos, incluindo o homem, se adaptem a mudanças graduais, quando esses dois fatores se alteram rapidamente, nem todos conseguem acompanhar o ritmo. Daqui a pouco, astrônomos registram um fenômeno raro. Uma estrela segue em direção a um buraco negro. E ainda, a Via Láctea, a nossa galáxia, um dia poderá colidir com a vizinha Andrômeda. O que acontece quando uma estrela gigantesca, como uma massa semelhante à do Sol, se aproxima de um buraco negro? É o que mostra essa simulação. Ao se aproximar de um buraco negro, metade da estrela fica ligada a ele, enquanto a outra continua sua jornada. A atração gravitacional produzida por ele estica tanto a estrela que ela acaba parecendo um espaguete. Além de perder sua estrutura,
ela acaba sendo destruída e absorvida pelo buraco negro. Aqui da Terra, o fenômeno pode ser detectado pela explosão de energia que ocorre quando a estrela é destruída. Trata-se de um evento raro e difícil de estudar, pois gera uma cortina de poeira e detritos que atrapalha a observação. Em 2020, esse fenômeno foi observado por muitos cientistas porque envolveu uma série de observatórios astronômicos situados no Chile, Havaí e Califórnia. Será que a nossa galáxia, a Via Láctea, no futuro, vai colidir com a vizinha Andrômeda? O tema parece roteiro de ficção científica, mas na verdade vem sendo estudado pelos astrônomos. Imagine como seria a colisão de duas galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Isso é que os cientistas vêm tentando prever, uma vez que esse choque para muitos astrônomos é inevitável, embora as estimativas variem de 5 a 10 bilhões de anos. A certeza da colisão se baseia em simulações de computador baseadas na dinâmica das galáxias. O mais recente desses estudos foi realizado pela equipe do professor Tio Sawala, da Universidade de Helsinki. Com enormes braços que formam uma espiral, a Via Láctea abriga diversos sistemas de estrelas, entre os quais o Sistema Solar. Também em formato espiral, a vizinha galáxia de Andrômeda é maior do que a Via Láctea. Enquanto a primeira tem cerca de 1 trilhão de estrelas, a nossa galáxia tem cerca de 400 bilhões. Desde seu lançamento em 2013, o Observatório Espacial Gaia da Agência Espacial Europeia, ESA, faz um levantamento estelar da Via Láctea. O objetivo? Montar o mapa mais precioso e completo dela. A última sondagem obteve informações sobre quase 2 bilhões de estrelas, corpos celestes e fontes extragalácticas. Trata-se do maior levantamento de sistemas binários feito até agora. A cada novo levantamento, aumenta o número de estrelas e de objetos extragalácticos e do Sistema Solar. A grande novidade são os espectros de um número significativo de estrelas e outros objetos, que podem ser usados para determinar com precisão sua luminosidade, temperatura, massa e composição química. Um dado importante que mostra com que rapidez as estrelas estão se afastando ou se aproximando da Terra. Pela primeira vez, o levantamento traz dados sobre sistemas multiestelares, quando 2 ou mais objetos orbitam entre si. Informação obtida a partir de 3 técnicas de observação: astrometria, fotometria e espectroscopia. Esta é a maior inclusão de estrelas binárias em nossa galáxia, sistemas que também são importantes para determinar a massa estelar e a descoberta de exoplanetas. Com essa divulgação, o observatório aponta novas áreas da Via Láctea para os cientistas investigarem. O Observatório Espacial é fruto da colaboração entre ESA e instituições europeias e mais de 400 cientistas. Em breve, eles vão trabalhar no próximo levantamento, fornecendo mais observações e dados enviados por Gaia, que se move em sincronia com o nosso planeta enquanto vasculha os céus. Pela primeira vez, os astrônomos conseguiram detectar uma estrela engolindo um planeta. O fato foi registrado por telescópios espaciais terrestres e ocorreu a cerca de 10 mil anos-luz de distância da Terra. Cada ano-luz tem cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. O estudo foi conduzido por cientistas da Universidade da Califórnia e do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Segundo os astrônomos, esse é um retrato do futuro do nosso planeta. Isto porque a Terra, como muitos outros planetas, será engolida por sua estrela dentro de bilhões de anos. No nosso caso, o Sol. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!